Pessoal, boa tarde. Boa tarde. Na aula passada, a gente discutiu um pouco a questão da estrutura e da forma das proteínas. Nessa aula, a gente vai discutir como que as proteínas elas desempenham a sua função, ou seja, como que as proteínas elas trabalham na célula. Então, para isso, nós temos que lembrar que as proteínas são macromoléculas que muitas vezes estão envolvidas nos processos reativos da célula. Então, toda a reação química, ela envolve uma proteína, uma enzima que vai catalisar essa reação, ou seja, vai fazer com que essa reação ela ocorra de uma forma mais rápida. Bom, então nessa aula a gente vai discutir como que as enzimas, que são proteínas, mais especificamente essa aula vai estar voltada para as enzimas, como que elas trabalham. Então toda proteína, frequentemente, ela se liga a outras moléculas para desempenhar a sua função. Lembrando que essa ligação ela é altamente seletiva e específica. E que qualquer molécula que vá se ligar à proteína, seja ela um íon, uma molécula pequena ou mesmo uma macromolécula, ela é denominada de ligante da proteína. E o que vai fazer a proteína estar unida com o seu ligante são as interações fracas, as interações não covalentes que a gente já discutiu na aula passada. Então, toda vez que a proteína ela encontra um ligante que tenha uma estrutura que seja complementar a ela, vão se formar várias ligações não covalentes que, se analisadas individualmente, elas são fracas, mas a somatória, o conjunto dessas ligações é forte o suficiente para manter a proteína ligada ao seu ligante. Bom, e aqui só para a gente recordar, já que essa aula toda a gente vai estar falando de interação não covalente, as ligações fracas que representam, então, portanto, ligações do tipo não covalente, elas podem ser as pontes de hidrogênio, que na realidade é o tipo de ligação que está associado com a polaridade da água. Então, como a água ela tem uma polaridade, o átomo de oxigênio de uma molécula de água, ele interage com o átomo de hidrogênio da molécula vizinha, e aí forma-se uma ponte de hidrogênio. Bom, na célula a gente tem que pensar que as moléculas de água elas estão unidas, formando uma malha, uma rede, através dessas pontes de hidrogênio. E que toda molécula apolar, portanto hidrofóbica, que não se liga com a água, essa rede, essa malha de moléculas de água, elas vão tentar fazer uma força para expulsar essas moléculas hidrofóbicas. E é justamente essa força que a malha de água faz que vai manter as moléculas hidrofóbicas unidas, justamente para elas fugirem, dessa pressão, dessa ação das moléculas da água. Uma outra forma de ligação não covalente seriam as forças de Van der Waals, que levam em consideração a distância entre as moléculas. Então, elas não podem estar tão próximas para que não haja repulsão, mas elas também não podem estar tão distantes a ponto delas não interagirem. E é justamente nesse meio termo da distância que, quando essas moléculas estão numa distância adequada, ela tem uma interação por forças de Van der Waals, que é um tipo de interação eletrostática. E por fim, a ligação iônica, Então a gente comentou que a tendência de todo átomo é a instabilidade e para isso completar a última camada eletrônica, ou compartilhando elétrons ou transferindo elétrons, Um átomo ganha e o outro perde elétrons, completando a sua última camada, formando então a ligação iônica. Então é a partir desses vários tipos de ligações não covalentes
que a proteína ela vai se ligar à sua molécula ligante. Bom, uma outra questão aqui é que para que haja uma boa interação entre as duas moléculas, a conformação espacial delas também tem que ser apropriada, ou seja, o ligante ele tem que ser complementar, a superfície do ligante complementar a superfície da proteína. E isso é feito de uma forma bastante seletiva. Então, imagina que você tenha uma proteína e ela tenha um ligante B e C. Como o ligante B e C ele não tem uma conformação que é complementar àquela proteína, pelos próprios movimentos da energia térmica do sistema, esse complexo ele se dissocia, formam-se poucas ligações não covalentes, o complexo se dissocia e aí essa forma seria uma forma de seleção negativa. Por outro lado, quando essas moléculas elas são complementares, se formam várias reações não covalentes fracas, mas que no seu conjunto elas são fortes o suficiente para manter as duas moléculas unidas. Bom, o local onde a proteína se liga ao seu ligante, ela é chamada de sítio de ligação. E na realidade, esse sítio de ligação, ele representa uma cavidade na superfície da proteína, que ocorre devido a um arranjo particular dos aminoácidos. Então, esses aminoácidos que fazem parte aqui do sítio de ligação, eles estão mais distantes entre si e eles vão se aproximar a partir do momento que a proteína ela tende a se compactar, a se enovelar. E aí, as cadeias laterais dos aminoácidos aqui vão fazer, então, as pontes fracas com a molécula de ligante, formando, então, um complexo proteína-ligante. Bem, mas como que a gente mede a interação dessa ligação? Então, vamos supor que na célula tenha uma população de proteínas idênticas e uma população de ligantes que estão ali difundidos no fluido da célula. De tempo em tempo, essas moléculas elas vão colidir e aí forma-se um complexo proteína-ligante. Lembrando que esse tipo de ligação ela não vai ocorrer de uma maneira infinita. Então, no início, a proteína ela encontra um ligante e eu vou tendo um aumento do complexo proteína-ligante. Só que isso daí não ocorre de uma forma infinita. Num dado momento, a própria energia térmica ali do sistema vai fazer com que haja uma dissociação desse complexo. Porque a gente tem que lembrar que todos os eventos químicos, as reações químicas que estão ocorrendo ali na célula, para a formação das moléculas e também para colocar todas essas estruturas em ordem, gera calor. E esse calor, essa energia térmica, ela é responsável pela colisão das moléculas, mas também ela é responsável por essa dissociação. Então, transferindo isso para um modelo químico, a gente tem que imaginar que no início eu vou ter a minha proteína, aqui representada pelo composto Y, e ela vai se ligar ao seu ligante, e eu vou ter aqui o meu produto X. Com o passar do tempo, essas moléculas, eu vou ter cada vez mais o complexo proteína-ligante. Só que vai chegar um momento que vai começar a haver a dissociação desse complexo. E nesse momento, a gente diz que a população das moléculas de proteínas e de ligantes, elas atingiram o equilíbrio dinâmico. Então, em outras palavras, a taxa de associação, a velocidade de ligação da proteína com o ligante é igual à taxa de dissociação, de separação da proteína com o ligante.
Então a gente diz que no equilíbrio não há variação naquela relação produto X, substrato X, produto Y. Por quê? Porque a velocidade da taxa de dissociação é a mesma velocidade da taxa de associação. E aí, se a gente fizer a razão entre as constantes da taxa de associação e de dissociação, a gente vai ter a constante de equilíbrio, que é representada por essa fórmula, mas que para a gente o que interessa é o que ela representa. Então, a constante de equilíbrio, ela mede a força da proteína com o seu ligante. E ela é mensurada justamente no ponto de equilíbrio da reação através da concentração do ligante, da proteína e do complexo proteína-ligante. Pode ser uma enzima. O que eu estou falando aqui é pensando na proteína de uma forma geral, uma molécula proteica, como que ela interage com o seu ligante. Por exemplo, como a molécula de anticorpo interage com o antígeno. Mais para frente eu vou falar da ação enzimática, como a enzima interage com o seu substrato. O princípio aqui da reação química é o mesmo, tá? Bom, pensando então, transferindo o que a gente está dizendo aqui, da força de interação do complexo proteína-ligante, pensando agora na enzima, o ligante de uma enzima ele tem um nome específico que chama substrato. E pensando aqui, toda vez que a enzima ela se liga ao seu substrato, ela vai desempenhar uma atividade catalítica, ela vai ser um catalisador, ou seja, ela vai acelerar as reações químicas que ocorrem na célula. Por isso, a gente diz assim, que toda reação química que é catalisada pelas enzimas permitem todas aquelas vias de metabolismo, aquelas rotas metabólicas que a gente conhece de uma célula animal, e com isso permite a formação de moléculas, de estruturas que tornam a vida possível. Bem, as enzimas, elas podem ser agrupadas em classes funcionais. E aí, isso é porque elas vão catalisar reações químicas similares. Lembrando aqui que cada enzima ela é altamente específica para o seu substrato. Então, teoricamente, ela vai catalisar um único tipo de reação. Outra coisa que é importante é que as enzimas elas trabalham em equipe. Então, um produto de uma enzima, numa rota metabólica, ela acaba virando um substrato da enzima seguinte. Então, como nesse desenho esquemático, essa molécula aqui, que é o produto da primeira reação, ela vai passar a ser o substrato da reação seguinte. E assim por diante, até se completar toda aquela rota metabólica. Bom, as proteínas aqui, só para exemplificar, elas estão agrupadas em classes funcionais. Então, por exemplo, nós temos as hidrolases que catalisam reações de clivagem hidrolítica. Os dois exemplos principais aí seriam as nucleases e as proteases. As nucleases, elas vão clivar a ligação dos ácidos nucleicos através de uma hidrólise entre a ligação dos nucleotídeos. Já as proteases, elas vão quebrar as proteínas por uma hidrólise que ocorre entre a ligação de aminoácidos adjacentes. No próximo capítulo da semana que vem, quando começa DNA e RNA, que são as moléculas da vida, vocês vão ouvir falar em polimerases, que vão ajudar na síntese do DNA e do RNA. No final dessa aula, a gente vai falar de dois grupos importantes de
de enzimas, que são as proteínas quinases, que promovem a fosforilação de uma molécula adicionando um grupo fosfato, e as proteínas fosfatases, que fazem o processo inverso, removem o grupo fosfato, provocando a desfosforilação, e assim por diante. Bem, aqui tomando como exemplo a lisozima, para a gente entender como que seria, como que uma enzima, ela desempenha o seu papel, né? Então ela funciona. A lisozima representada aqui por essa imagem tridimensional, ela é uma proteína pequena, só que ela é bem estável e a gente consegue obter ela facilmente em grandes quantidades. Na verdade, essa proteína, ela funciona como um antibiótico natural na clara do ovo, na saliva, na lágrima. E o que a lisozima faz é catalisar a remoção de cadeias de polissacarídeos. Na realidade, a lisozima, ela faz uma reação de hidrólise. Ela adiciona uma molécula de água entre a ligação de dois açúcares adjacentes. E com isso ela quebra a cadeia polissacarídica. Uma vez quebrando a cadeia polissacarídica, ela inativa a bactéria, ela destrói a bactéria. Bom, só que a gente tem que pensar que esse polissacarídeo, no meio aquoso da célula, para que haja hidrólise, ou seja, para que tenha a colisão de uma molécula de água com ele, e ele possa ser quebrado, isso é um evento que raramente ocorre, porque é um evento que precisa de energia. Então, para que haja a hidrólise, primeiramente a cadeia polissacarídica, ela tem que ser distorcida. E para que ela seja distorcida, tem que ter uma energia de ativação ali no sistema a ponto de fazer com que a molécula de água consiga colidir ali com o polímero e fazer a hidrólise. Bom, se a gente for pensar uma solução aquosa, a temperatura ambiente, a probabilidade de a molécula de água colidir com o polímero e ter essa hidrólise, ela é muito lenta. Então, raramente ocorre esse processo. E é aí que entra a enzima. Na presença da enzima, o que a enzima faz? Ela diminui essa energia de ativação e ela impulsiona, ela dá força para a reação ocorrer. O substrato, então, dá origem ao seu produto. Tá? Então, essa imagem, ela caracteriza o papel de toda enzima. Então, para que uma reação ela ocorra, ela precisa de uma energia de ativação. Muitas vezes, sem a presença de uma molécula que vai lá impulsionar, dar essa energia, as reações elas não ocorrem sozinhas. E é aí que entra o papel da enzima. Bom, pensando na lisozima aí como um modelo de enzima, o local onde a enzima se liga com o seu substrato é chamado de sítio ativo. E, no caso da lisozima, como o substrato dela é um polímero, o sítio ativo dela tem um formato de uma fenda aqui na superfície. Então, quando ela se liga com o substrato, ela forma o complexo enzima-substrato, ocorre aí a adição de uma molécula de água, então ocorre a hidrólise. Essa cadeia, esse polímero, então, ele é dividido, ele é dissociado e ele deixa a enzima a ponto dessa enzima ficar livre novamente para iniciar um novo ciclo aqui de catalisação de uma nova reação. Bom, então a gente tem que pensar que as rotas metabólicas, os processos de catálise da célula, eles devem ser organizados e sequenciais.
Então, uma enzima, ela tem que se ligar com o seu substrato, formar o complexo enzima-substrato. Nessas condições, o substrato ele é convertido em produto. Esse produto, inicialmente, ele ainda fica ligado à enzima, formando o complexo enzima-produto, e no final, ele deixa a molécula de enzima a ponto dela poder voltar aqui para o sistema e catalisar novas reações. Bom, durante todas essas etapas, a velocidade com que elas ocorrem podem variar de uma enzima para outra. Então, no início, o que a gente tem que pensar? Que eu tenho uma concentração de substrato. A partir do momento que eu vou aumentando a concentração do substrato, vai formando o complexo enzima-substrato e o meu produto ele vai se formando com uma velocidade maior. Então, no início da reação, eu aumento o substrato, a velocidade da reação ela é diretamente proporcional, ela também aumenta. Só que vai chegar um momento que não adianta eu aumentar a concentração do substrato, porque eu não vou mais ter molécula de enzima livre para formar o complexo. E aí, o que acontece? Nesse momento, a gente diz que a velocidade da reação, ou seja, a reação ela está ocorrendo na sua velocidade máxima. Então, no início, eu vou aumentando a concentração de substrato, eu aumento a velocidade da minha reação. Até o momento em que eu não tenho mais enzima livre para se ligar com esse substrato. Aí a reação ela chega na sua velocidade máxima. Aí vem a segunda questão. Então, qual é a concentração de substrato que eu tenho que trabalhar para que a minha enzima consiga exercer, desempenhar a sua função de uma forma eficiente? Então, aí vem um outro parâmetro que é denominado de Km. Então, a concentração do meu substrato ideal seria aquela em que a velocidade da reação é metade da velocidade máxima. Por quê? Porque nessas condições eu tenho enzima livre para poder se ligar ao meu substrato e formar o complexo enzima-substrato. Tudo bem até aqui? Então, com base nesses conceitos, a gente tem que pensar que as proteínas, elas não trabalham sozinhas. Normalmente, elas estão acopladas, ligadas a outras moléculas que vão ajudar a melhorar o seu desempenho. E um exemplo aqui é a rodopsina, que é uma proteína produzida pelos bastonetes da retina e ela é sensível à luz. Na primeira aula eu comentei dessa proteína, eu disse que ela era uma proteína receptora, só que ela sozinha, ela não consegue detectar esse sinal e desencadear as reações necessárias para esse sinal chegar até o cérebro. Ela precisa da ajuda de uma outra molécula, que é o retinal, que está acoplada a essa proteína. Na realidade, ela fica embebida nessa proteína, né? A estrutura do retinal é essa daqui. Então, na presença da luz, o retinal, ele absorve um fóton de luz. E quando ele absorve esse fóton de luz, ele tem uma ligeira mudança na sua estrutura conformacional. E essa mudança na sua estrutura é que sinaliza para a enzima que tem a presença de luz. E aí ela consegue catalisar todas as reações para enviar esse sinal até o cérebro. Uma outra enzima que também, uma outra proteína que também trabalha acoplada a outra molécula é a hemoglobina. Lembra na aula passada que eu falei que a hemoglobina ela era formada por 4 cadeias, 2 betas e 2 alfas, e que cada cadeia tinha um grupo M representado em vermelho?
Na realidade, esse grupo M, ele é um anel. No interior desse anel tem um átomo de ferro e o oxigênio, ele se liga de uma forma reversível a esse ferro. E é graças a isso que a hemoglobina, ela consegue captar o oxigênio que está nos pulmões e levar esse oxigênio para os tecidos, tá? Bom, uma coisa importante que a gente tem que ter em mente é que no citosol de uma célula tem várias reações químicas ocorrendo ao mesmo tempo, de tal forma que o produto de uma passa a ser substrato da outra, formando então as inúmeras cadeias, rotas metabólicas de uma célula. E o problema aqui é que às vezes uma proteína ela pode competir com a outra pelo mesmo substrato. Então, nessas condições, a célula ela tem que desenvolver um sistema, um mecanismo de controle. E existem vários mecanismos de controle. O mais comum é o chamado inibição por retroalimentação. Então, imagina que vai haver o acúmulo de um produto aqui da rede metabólica e ele vai se ligar a uma enzima que faz parte de uma etapa anterior daquela rota, fazendo uma regulação negativa, ou seja, ele desliga a enzima. Toda vez que ele acumula, ele se liga àquela enzima e desliga aquela enzima. Aquela enzima ela vai formar menos produto, consequentemente você vai ter menos substrato para as rotas seguintes. Então esse é um processo que a célula tem de regular esse mecanismo através de uma inibição por retroalimentação. É possível também que haja uma regulação positiva. Ao invés daquele produto desligar a enzima, ele pode ligar a enzima. Então, por exemplo, quando você tem um acúmulo de ADP, ele acaba ativando as enzimas envolvidas com a oxidação de açúcares para que o ADP seja convertido em ATP. Então, a gente pode ter os dois sistemas, uma regulação negativa, mas também uma regulação positiva. É lógico que a frequência de inibição por retroalimentação é muito maior do que o estímulo positivo. Bom, para que uma enzima ela seja inibida, ela seja desligada por esse mecanismo, ela tem que ter mais de um sítio de ligação. Então, além do sítio de ligação, o sítio ativo que vai ligar que ela vai se ligar ao substrato, ela tem que ter um segundo sítio de ligação, que é chamado sítio regulatório ou de regulação, que é onde uma molécula regulatória vai se ligar a ponto ou de ativar ou desativar aquela enzima. E precisa haver uma comunicação entre esses dois sítios, tanto do sítio ativo quanto do sítio regulatório. Porque toda vez que uma molécula se ligar no sítio regulatório, ela vai causar uma discreta mudança conformacional naquela proteína e isso vai sinalizar para o sítio ativo que ele não deve mais se ligar ao substrato, que ele está desligado, que ele está inativado. Então, imagina que toda proteína que vá sofrer esse mecanismo de controle por inibição, por retroalimentação, ela precisa ter dois sítios de ligação, de tal forma que ela acaba também tendo duas formas conformacionais. Uma em que ela não está ligada à molécula regulatória e a outra que ela assume que é uma discreta mudança quando ela está ligada à molécula regulatória. Essas enzimas que podem ter duas ou mais conformações, elas são chamadas de alostéricas.
Então, imagina aqui que você tem uma enzima com dois sítios. O sítio ativo, onde ela se liga ao seu substrato, e o sítio regulatório, onde ela vai se ligar a uma molécula regulatória. Se a molécula regulatória, se o sítio de ligação com a molécula regulatória está vazio, a proteína ela está 100% ativa. A partir do momento que vai tendo o acúmulo desse produto, vem uma molécula regulatória e se liga ao sítio regulatório e desliga essa proteína. Então, uma proteína que estava 100% ativa, agora ela passa a estar 10% ativa. Tudo bem até aqui? Bom, aqui é um exemplo de uma rota metabólica cujo produto final é o trifosfato de citosina, que é o CTP. Então, o CTP, toda vez que vai tendo um acúmulo desse produto, ele se liga ao sítio regulatório da proteína e o que acontece? Tem uma discreta alteração na sua estrutura conformacional. E aí ele serve como um interruptor que apaga, que inativa essa proteína. Bom, um outro mecanismo, além do de inibição por retroalimentação, que a célula utiliza para ligar e desligar as enzimas, ou seja, um outro tipo de interruptor, é a fosforilação da proteína. Como que é feito isso? A célula ela pode adicionar um grupo fosfato para a proteína, e como o grupo fosfato ele tem duas cargas negativas, ele pode atrair aí para ele cadeias laterais que sejam carregadas positivamente. E isso faz com que também tenha uma mudança na estrutura conformacional da proteína, desligando essa proteína. Porém, o processo de fosforilação ele é um processo reversível. Então, eu posso ligar e desligar essa proteína. Para isso, né, se a gente for pensar aqui numa célula de mamífero, das 10.000 proteínas, pelo menos 1/3 das proteínas, num determinado momento, elas vão estar fosforiladas, porque é um mecanismo que a célula está usando para desligar as enzimas. E esse processo é reversível graças a duas proteínas. A proteína quinase, que é aquela proteína que vai adicionar o grupo fosfato, e a proteína fosfatase, que é aquela que vai fazer a rota inversa, a desfosforilação da proteína. Então, imagina aqui essa proteína, a proteína quinase, ela vai pegar um grupo fosfato do ATP e vai inserir na cadeia lateral da proteína. Aqui, especificamente, ela inseriu na cadeia da lateral da serina. Então, o que acontece? Quando a proteína quinase, ela faz a fosforilação da proteína, ela pode estar funcionando como um interruptor que liga essa proteína ou que desliga essa proteína. Vai depender da concentração do produto que essa proteína está catalisando. E aí, para que esse processo seja reversível, vem a proteína fosfatase e retira esse grupo fosfato. E a proteína ela volta na sua forma original. Tudo bem? Bom, um terceiro tipo de mecanismo que a célula usa, e aqui são para proteínas específicas, chamadas proteínas ligadoras de GTP ou proteínas G. Então, o que acontece? Ao invés de ter a adição de um grupo fosfato, você tem a ligação de um nucleosídeo de guanosina, que pode ser a guanosina trifosfato, o GTP, ou a guanosina difosfato, o GDP. E aqui o interessante é que toda vez que o GTP se liga à proteína,
é para ativar essa proteína. Normalmente a gente está acostumado com mecanismos de regulação que vão lá e servem como um interruptor que desliga a proteína. Já nesse caso, o GTP, quando ele se liga à molécula de proteína, ele vai ativar, ele vai ligar essa enzima. Bom, e na verdade, quando o GTP ele se liga à proteína, a própria proteína hidrolisa esse GTP em GDP. E aí a proteína ela acaba sendo inativada quando tem essa hidrólise aí. Bom, o processo ele é reversível de tal forma que toda vez que o GTP ele se liga à proteína, ele vai ativar essa proteína. Tem a hidrólise do GTP, então perde um grupo fosfato, e aí ele se transforma em GDP. Quando você tem o GDP ligado à molécula de proteína, ela vai estar inativa. Só que esse processo ele é reversível. Eu posso ter a substituição do GDP em GTP e novamente ativar a proteína. Então, basicamente, a célula ela utiliza esses 3 mecanismos de regulação, que é a inibição por retroalimentação, a fosforilação e, no caso específico dessas proteínas, a molécula de GTP. Então, aqui um exemplo de uma proteína, que na verdade é um fator de elongação bacteriano. Ele auxilia o acoplamento do RNA transportador do ribossomo durante a síntese proteica. Vocês vão ver no próximo capítulo, quando vier DNA e RNA. Então, imagina que quando a proteína está ligada ao GTP, ela está ativa. Então, o RNA transportador está ligado nessa proteína. Quando tem a hidrólise do GTP a GDP, isso causa uma mudança, uma pequena mudança na estrutura conformacional da proteína, a ponto de haver o rompimento de uma ligação intramolecular. E aí, nessa situação, o que acontece? A proteína se abre e ela libera o RNA transportador. Tudo bem? E para finalizar, nós vamos falar agora um pouco das proteínas motrizes, que são aquelas que dão a força motriz para a contração muscular e para os movimentos da célula. Mas mais que isso, essas proteínas elas também podem estar associadas a movimentos menores dentro da célula. Como, por exemplo, elas ajudam os cromossomos a se mover para polos opostos durante a mitose da célula. Ou então, elas desempenham um papel importante ajudando a enzima que vai formar uma nova molécula de DNA deslizar na fita de DNA molde para que vá tendo a formação, a adição de nucleotídeos complementares e a formação da nova cadeia de DNA. E é focado nessa função aqui que a gente vai ver um pouco como que essas proteínas elas conseguem fazer com que a enzima se desloque de uma forma unidirecional ao longo da fita. Então, imagina que para que a proteína ela consiga ir se deslocando e lendo aquela fita do DNA, ela tem que se mover. E o que vai ajudar a enzima a se mover é uma mudança conformacional que ocorre na estrutura dela. Só que a gente tem que pensar que essa mudança ela tem que ser unidirecional, porque a enzima ela não pode ir lendo a fita e depois voltar para trás, porque senão você não consegue completar a formação daquela segunda cadeia de nucleotídeos, né? A molécula, a fita complementar daquela que está sendo lida. E como que a célula ela faz isso? Uma
das maneiras é provocar a hidrólise de uma molécula de ATP ligada a essa proteína motriz. Então imagina essa situação, eu tenho a proteína, é adicionado um ATP, então eu tenho uma pequena mudança conformacional, toda vez que ela muda de forma, ela anda, ela se desloca, e aí é por uma série repetida, ordenada, de mudanças conformacionais que a proteína ela vai se deslocando, vai andando na fita do DNA. Então imagina que quando eu coloco uma molécula de ATP, ela consegue passar da forma 1 para 2. Passou da forma 1 para 2, ela já se deslocou. Aí ocorre a hidrólise do ATP, formando ADP e um grupo fosfato. Também dá uma mudança conformacional e ela se desloca mais um pouco. E é justamente essa passagem, essa hidrólise do ATP para o ADP, que é um processo irreversível, que não tem volta, ou seja, a molécula ela tem que seguir numa direção só, não dá para ela ir e voltar. Porque se esse processo fosse reversível, a molécula de proteína que está lá presa na fita do DNA, ela poderia ficar ao acaso, indo para frente e para trás. Então, em uma das etapas, o processo tem que ser irreversível. E é justamente nessa etapa 2 para 3, onde você tem a hidrólise do ATP. Bom, aí, no final, vai haver a liberação do ADP e do grupo fosfato, e a proteína, ela atinge novamente aquela forma inicial dela. E aí ela vai fazer parte de novas reações para a formação de novas moléculas de DNA. Tudo bem? Bom, e para finalizar, a gente tem que pensar que as proteínas, desde o começo da aula, eu estou falando que para elas melhorarem o seu desempenho, a sua função nas células, elas não trabalham sozinhas, elas estão sempre ligadas a outras moléculas. E aqui, se a gente for pensar em processos centrais da célula, como a replicação do DNA, a síntese de proteína, a formação de vesículas, esses processos, na verdade, eles ocorrem devido ao trabalho de várias enzimas que são feitos em equipe, que na verdade são mais de 10 enzimas, formando as máquinas proteicas, né? Bom, e como que essa máquina proteica, ela gera movimento? Da mesma forma que eu expliquei anteriormente, através da hidrólise de ATP que está acoplado a ela. Então imagina que as células, elas desenvolveram essa maquinaria proteica da mesma forma que o homem desenvolveu a maquinaria, as máquinas mecânicas e eletrônicas, que é para ajudar o seu trabalho, melhorar o seu desempenho e fazer com que ele seja feito com uma velocidade maior. Bom, e aqui é um exemplo que mostra justamente o efeito que esse trabalho em conjunto tem, em que toda vez que eu tiver um ATP acoplado a essa maquinaria, esse ATP ele gera como que um sinal, uma sinalização para que essa maquinaria toda entenda que aquela mudança conformacional, aquela mudança ligeira ali na sua conformação, tenha que promover um movimento. Então, aqui, o Albert, ele usa essa imagem que eu acho muito boa, porque é uma proposta, né, que ele faz, que se essa maquinaria toda, cada vez que eu adiciono o ATP, ela entende que mudou a estrutura dela, então ela tem que se mover, ela consegue, aos poucos, ir abrindo essa caixa. Então, aqui é uma analogia que ele faz,
para mostrar que o processo das voltas metabólicas, o trabalho, a função das proteínas, ninguém trabalha sozinho, é sempre um trabalho em equipe. E aqui, o que a célula mais utiliza para a locomoção, pensando nas proteínas motrizes, é a adição de um grupo ATP, e aí esse ATP, uma vez ligado na proteína, ele acaba sinalizando a uma mudança conformacional, e aí a proteína ela consegue se locomover. Bom, até aqui eu acho que eu estou o tempo todo falando que para que haja a locomoção tem que haver uma mudança conformacional. Então, a partir do momento que eu começo a falar dos mecanismos de regulação, vejam que todos eles ocorrem justamente por uma pequena mudança na estrutura conformacional da proteína. Seja pela inibição pela retroalimentação, seja pela fosforilação, pelas proteínas ligadoras de GTP e agora aqui para as proteínas motrizes. Gente, ficou claro isso? Porque pensando no capítulo das proteínas, dessas macromoléculas que são as mais abundantes na célula, na primeira aula eu procurei mostrar estrutura e forma, finalizando com as proteínas estruturais. Então, eu mostrei como era elastina, colágeno, para que nessa aula eu conseguisse focar mais aqui na questão das enzimas, como elas funcionam, como elas conseguem aumentar o desempenho da célula. Por quê? Porque na aula de quinta-feira eu estou pensando em finalizar o capítulo das proteínas, falando um pouco sobre as técnicas que a gente usa para a purificação dessas proteínas. E aí, comentar um pouco, mostrar para vocês a mais comum delas, que acho que é uma que vocês vão ouvir bastante no curso, que é a eletroforese de proteínas. Tá? Então, ficou alguma dúvida em relação à questão estrutural de proteínas e função? Vocês agora, durante o curso todo, vão voltar em proteínas. A hora que entrar no capítulo dos ácidos nucleicos, a hora que tiver a parte da formação, vai ter ali as polimerases. Então, daqui para frente, vocês vão estar sempre no curso ouvindo falar de proteína. A hora que chegar no terceiro módulo, vocês vão ter as proteínas de defesa, os anticorpos. E aí, quando a Laura for falar dos anticorpos, o princípio de ligação do anticorpo com o antígeno é exatamente esse que eu mostrei para vocês. É o mesmo da enzima, do substrato, da proteína como ligante. Tá?